Então agora, depois de entendermos o assunto da vida eterna, nos dada gratuitamente, como dom de Deus, mediante a obra completa do seu Filho por nós, vamos entender a questão do galardão. Porque se depois que Cristo fez tudo por nós, Deus ainda menciona a questão das nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, embora nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas Efésios capítulo 2, se você ler o texto ali, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos mediante a fé, somos salvos pela graça mediante a fé, sem obras, para que ninguém se glorie, para boas obras. É muito interessante que não é as obras que é o fundamento da nossa salvação eterna, mas a salvação eterna que nós recebemos em Cristo Jesus, pela sua obra perfeita por nós, nos introduz numa posição para que possamos realizar boas obras em união com Ele. Então, não é as obras que nos salvam. O que nos salva é a obra do Senhor Jesus por nós. Mas a obra do Senhor Jesus por nós é para que nós, com Ele, possamos fazer boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. E é na questão das boas obras e é na questão da conduta cristã que entra o aspecto do galardão. Continuando a leitura, diz assim: até mesmo um estudo simples e superficial da palavra de Deus pode revelar um novo horizonte para a alma redimida. Recebemos vida pela fé, mas o galardão, por sua vez, é consequência das obras realizadas após a fé. As Escrituras consideram cada alma salva como um atleta disputando uma corrida, você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, um lutador, né, em embate corpo a corpo, como também você pode ver isso em 1 Coríntios 9, em Efésios 6, um guerreiro em combate, um agricultor semeando, como fica explícito ali em Tiago 5, fica também implícito em 2 Timóteo capítulo 2, um construtor edificando uma casa, como aparece em Mateus 7, 1 Coríntios 3, um fugitivo escapando de seu algoz, um soldado tomando por assalto uma cidade sitiada. Então, são todas comparações que a Escritura faz para alguém que já está sob o fundamento da salvação eterna em Cristo Jesus. Visto que o padrão para que fôssemos salvos era uma justiça infinita, que nós nunca poderíamos alcançar com obra nenhuma que fizéssemos, primeiro, porque nós não conseguimos por nós, né, na nossa condição em que estamos, dar a Deus tudo que Deus merece. E mesmo que nós conseguíssemos, ainda havia o débito, a culpa que precisava ser paga. Então Cristo teve que realizar as duas coisas por nós. Ele foi punido em nosso lugar, nos dando assim o perdão dos pecados, e ele deu de modo perfeito e infinito, pela equivalência infinita da sua perfeição a Deus, tudo que Deus merecia receber. E assim isso nos logrou uma infinita garantia de salvação. Uma salvação eterna que não pode ser destruída. Agora, sob o fundamento daquilo que era mais difícil e impossível que nós fizéssemos, Deus deseja que nós, em união com Ele, façamos boas obras, para que possamos ser galardoados. Certo? Então, todas essas figuras que são usadas na Bíblia são figuras que são usadas para um crente após a sua salvação. Nunca antes. Porque antes de sermos salvos, antes de termos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo pela obra dele, nós não tínhamos nada a oferecer. Então aqui diz assim: toda essa atividade intensa tem como base esta revelação fundamental sobre Deus, que ele existe e que ele é um galardoador. Isso aparece em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E como diz a tradução original do grego,
Ali fala assim, que aquele que se aproxima de Deus necessita crer que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Mas a tradução original, né, não essa da João Ferreira de Almeida, mas a tradução original, diz da seguinte forma, que Deus, aquele que se aproxima de Deus necessita saber que ele é. E que é o recompensador, o galardoador dos que o buscam de todos os lados, por todas as formas. É com essa intensidade que nós somos instados em Hebreus a pagarmos o preço para conhecermos aquele que é o nosso recompensador. Sim, Deus é o Deus de toda graça. Isso é 1 Pedro, capítulo 5. Mas Deus também é o galardoador. Isso é Hebreus, capítulo 11. As duas coisas estão na palavra de Deus e elas não estão em conflito. A graça imerecida, o galardão bem merecido. Como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus, muito bem, servo bom e fiel. Por que está sendo avaliada a fidelidade? Oh, irmãos, à medida que nós formos lendo aqui, você vai ver a profundidade de tudo isso. Os olhos de muitos discípulos ainda estão cegados. Né? Aqui abre aspas, essa é uma palavra do Dr. A.T. Pierson. Né? A.T. Pierson, que foi ninguém menos do que o sucessor de Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Amigo íntimo e biógrafo do George Miller, né? O pai dos órfãos de Bristol. Um homem fascinado por missões evangelísticas, um avivalista, um erudito das Escrituras. Alguém que sucedeu ninguém menos do que o príncipe dos pregadores e conhecia então assim tão bem quanto Spurgeon a graça de Deus. Mas olha as palavras dele, abre aspas, palavras do Dr. A.T. Pierson. Os olhos de muitos discípulos ainda estão cegados em relação ao mistério do galardão. Mas esse mistério já nos foi revelado na palavra de Deus. Nós entramos na vida por meio de uma justificação que nos foi imputada. Mas tendo entrado pela fé, as nossas obras determinam nossa posição, lugar e galardão. Palavras do Dr. A.T. Pierson, certo? Agora, é interessante, né? Porque quando você fala dessas coisas, da diferença de reino, vida eterna, de galardão, punição na era vindoura, desqualificação para o reino, alguns pensam que nós estamos inventando isso, que isso é uma coisa nova, que começou conosco. Não, meus amigos, é o sucessor do Spurgeon que está dizendo isso aqui. É o amigo íntimo do Spurgeon, é o amigo íntimo de George Miller. George Miller, que aparece nos Heróis da Fé, que tem uma autobiografia, um dos clássicos sobre a vida de fé, que foi quem sustentou aqueles orfanatos com 10 mil crianças, tudo na base de oração. O homem que calou os ateus céticos em pleno século XIX. Ah, meus irmãos, mas esse amigo tão chegado de George Miller, o sucessor autorizado de Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, que conhecia e pregava fielmente sobre a graça, esse mesmo homem, Dr. Pierson, diz que os olhos de muitos discípulos ainda estão cegados para o mistério do galardão e que, todavia, não obstante, esse mistério já nos foi revelado na palavra de Deus. Nós, sim, somos salvos de uma vez por todas, como vimos, né, como vimos tratando aqui por esses vídeos, pela obra do Senhor Jesus, que foi feita e nos imputou justiça. Mas nós nos tornamos, depois de salvos, alguém que deve caminhar segundo as obras, se quisermos ter algo a ver com o galardão, com a posição e o lugar na glória, no reino de glória do Senhor Jesus. Palavras do Dr. Pierson. Apesar de ter enxergado essa verdade vagamente, até mesmo Calvino, sim, porque Calvino não enxergou a diferença entre o reino e a vida eterna.
todas as confusões, eu vou dizer para os irmãos, que existe até hoje entre arminianismo e calvinismo. Os debates e mais debates, contenda e mais contenda que não leva a lugar nenhum. Sinceramente, eu fico até entristecido quando eu vejo pastores, né, nesses programas que passam na internet, que são filmados, de debates entre a questão da eleição divina e a responsabilidade humana, se é Deus que escolhe, se é o indivíduo que crê, se é a salvação eterna, se a salvação se perde. Todos os pontos calvinistas e arminianos são pontos para quem não enxergou a diferença entre galardão do reino e dádiva da vida eterna. Como que esse assunto equilibra as verdades bíblicas e as alinha? Como diz o nosso saudoso irmão Gínio Francesco, as verdades bíblicas, quando você estuda a Bíblia, uma hora ou outra você vai chegar num texto que parece que tem uma verdade que está se colocando como antagônica a uma outra verdade em uma outra passagem. A solução é sempre perceber que não há nenhuma contradição real. O que acontece é que nós estamos vendo duas verdades que precisam de um terceiro versículo, de uma terceira passagem que vai harmonizá-las. São duas, como na química, né? Você tem aqueles dois elementos que não podem estar juntos, mas aí você coloca um terceiro elemento catalisador que faz com que os dois estejam finalmente em harmonia. Há certas porções da Bíblia que, se você considerar uma porção e a outra sem uma terceira que possa equilibrá-las, você não vai conseguir achar harmonia. E elas vão ser parecidas vão ficar parecidas com verdades confusas que não podem ser alinhadas, mas isso não é verdade. Então o que acontece? A grande falha do calvinismo, de modo geral, porque eu conheço irmãos, e respeito a muitos irmãos calvinistas que creem na doutrina do milênio, né, como até mesmo o Dr. John MacArthur, né, que é um teólogo da vertente calvinista que acredita na literalidade do milênio. Só que ele também não viu a questão do milênio associada ao galardão. Enxergar a literalidade da profecia bíblica em relação ao reino do milênio e a questão do milênio ligada ao galardão pelas obras é o que dá todo o equilíbrio à Escritura. Calvino quase não viu isso de forma muito vaga. Mas até Calvino, que viu de forma muito vaga essas coisas, até mesmo Calvino disse, resumindo em uma frase, a questão do galardão, como visto nas Escrituras. Palavras de João Calvino, agora abre aspas. Não há qualquer inconsistência em afirmar que Deus recompensa as boas obras, se contudo entendermos que o homem obtém a vida eterna gratuitamente. Fecha aspas. O próprio Calvino, palavras dele. Ou seja, ele disse, desde que entendamos que a vida eterna é gratuita, não há problema nenhum em dizermos que Deus recompensa as boas obras. Agora, a questão que ele não conseguiu explicar foi isso. Se as boas obras não contam para a salvação, Deus está galardoando o quê? E quando vai ser esse período de galardão? Porque não contam para a vida eterna, mas para Calvino e muitos dos teólogos daquele período, vida eterna e reino é tudo uma coisa só. Mas se é tudo uma coisa só, então como é que ele pode ver o galardão diferente da dádiva da vida eterna? Então, essas coisas não ficaram muito bem explicadas, mas ainda assim, entre as muitas coisas ditas por Calvino, está essa frase aqui. Né? Dr. T. Pearson, como eu falei, citou, né, que o mistério do galardão ainda permanece um mistério para muitos. Ele, que era o sucessor de Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, chegou a essa conclusão. Isso não é uma coisa que nós estamos inventando, são esses homens respeitados que estão afirmando isso. E no caso do Dr. Pearson, ele enxergava claramente a diferença entre vida eterna e galardão do reino. Calvino viu a verdade de forma muito vaga, mas ainda assim chegou a afirmar que, embora Deus conceda vida eterna de forma gratuita, não tem problema nenhum em nós vermos que ele também galardoa as boas obras. Também não há dúvida de que essa é uma verdade dirigida para a Igreja de Deus. Certo? Por que nós podemos dizer isso?
Presta atenção nesse versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Abre aspas. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho. Para quê? Para que ele vem com galardão? Para retribuir a cada um. Quem é esse cada um? Cada discípulo. Como que nós sabemos que é discípulo, que é alguém dos salvos, que é alguém do povo de Deus que vai ser retribuído na vinda de Jesus? E que, portanto, o povo de Deus está, sim, em um elo de ligamento com a responsabilidade diante do galardão vindouro. Como que nós sabemos que essas coisas estão ali, sendo afirmadas por esse texto de Apocalipse? É porque o próprio Senhor Jesus está dizendo, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir. Retribuição. Você só retribui um serviço feito. Retribuição é quando você devolve algo a alguém baseado no serviço prestado por ele. Você premeia, você retribui. Se ele fez, ele merece uma retribuição. Galardão, recompensa. Eu tenho a recompensa, o galardão para retribuir a cada um dos discípulos. Como que nós sabemos que é discípulo? Esse que vai ser galardoado, esse cada um, esse indivíduo aqui chamado retribuir a cada um segundo as suas obras. Como que eu sei que ele faz parte do povo de Deus? Apocalipse 22, 12 está dizendo que o Senhor vai retribuir. Agora, a pergunta que nós fazemos, como o irmão Penton faz aqui, é: a quem foi dirigida essas palavras? Então é dito que, abre aspas, no final do livro de Apocalipse está dito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar sobre essas coisas para as igrejas. Não é para o mundo, não. Não é para as nações. Não é para os judeus. O livro de Apocalipse foi escrito para as igrejas. E o assunto do galardão, que é um assunto dentro do livro de Apocalipse, sendo apresentado em conexão com a vinda do Senhor, é, portanto, um assunto para os que fazem parte da igreja e que, portanto, são discípulos. Nosso irmão Penton continua. Frequentemente ocorre o que o Dr. A.G. Gordon menciona, abre aspas. Assim como o legalista ofende-se com o fato da doutrina das boas obras não desempenhar qualquer papel no perdão de nossos pecados, o evangélico, principalmente de ramos tradicionais, puritano, calvinista, reformado, que acredita que tudo é pela graça, de fato a salvação é pela graça, nós estamos duvidando disso, nós já falamos disso. Mas geralmente o evangélico ofende-se, rejeita a ideia das boas obras, rejeita que a ideia das boas obras sejam a base para recebermos nosso galardão. Entretanto, Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, tanto na posição que ocupam diante de Deus, quanto no fato de serem redimidos. Eles são apenas um. O que planta e o que rega são a mesma coisa. É o que Paulo está dizendo. Isso é, na posição deles diante de Deus. Como filhos de Deus, como pessoas redimidas, eles são a mesma coisa. Mas a questão não é só o que eles são como pessoa, é a obra que eles desempenham. Por isso o próprio Paulo continua. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. No que diz respeito a pessoas, são todos iguais, posicionalmente salvos. Mas no que diz respeito à obra, cada um vai receber o próprio galardão, de acordo com o nível de obra e com a qualidade da obra que efetuou. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. E Paulo está aplicando isso a ele e a Apolo. Agora, se Paulo e Apolo têm galardão a receber e diz que eles são iguais no que diz respeito à posição, são servos por iguais, todos são servos, não são mais do que servos, mas que dependendo da obra que cada servo faz, cada um tem um galardão, quem sou eu para dizer que não existe essa questão de galardão e da diferença de galardão e dádiva? Então eu queria que você, qualquer pessoa que discordasse disso, me explicasse esses textos. Aqui ainda diz: assim também o apóstolo mostra o equilíbrio entre os dois aspectos do galardão. É dito, e aqui eu vou, como o nosso irmão fez no livro, só citar alguns
trechos do versículo de Colossenses 3:24, mas seria bom você depois conferir o versículo inteiro na sua Bíblia. É dito, servos, obedecei. Lá fala para obedecer a seus senhores, né? Cientes de que recebereis do Senhor, do Kyrios, nosso Senhor Jesus, que é o Kyrios, o soberano, né? A recompensa da herança. Veja que herança e recompensa estão associados. A recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, o serviço tem a ver com recompensa, que tem a ver com herança. Pois, por outro lado, né, também é dito lá que você vai receber recompensa de herança se servir bem ao Senhor, porque é o Senhor que está servindo. Por outro lado, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Colossenses, capítulo 3, versículo 24. Eu espero que você, como um bom bereano, esteja lendo esses versículos na sua Bíblia. Confira, não fica aqui no que eu estou dizendo, não. Agora vamos lá. Muitos irmãos, até do famoso movimento de Plymouth, né, dos Irmãos Unidos, liderados por John Nelson Darby, Anthony Groves e outros, eles enxergaram a questão da recompensa no reino milenar. Mas eles não conseguiam crer que uma vez salvos pela fé, a dificuldade deles, perdão aqui que o olho aqui está dando uma coceira aqui, perdão. Eles não conseguiam crer que uma vez salvos pela fé, pelos méritos de Cristo, além de perder um nível alto de galardão, eles poderiam também serem disciplinados. Mas aqui Paulo está falando para cristãos, para escravos, redimidos pelo Senhor, porque na cultura greco-romana, da época de Paulo, havia ainda a escravidão, certo? E entre aqueles escravos do período romano, alguns eram crentes no Senhor Jesus. Então, embora diante da sociedade eles fossem escravos ainda, no que diz respeito aos padrões desse mundo, dessa presente era, né, daquele tempo, da era daquele tempo, todavia no Senhor eles eram libertos, eles eram irmãos de muitos dos seus senhores, né, dos seus dôminos, dos seus amos. Eles eram irmãos na fé, um senhor de escravos, e os escravos acabavam crendo, e agora, embora diante do mundo as relações entre escravo e senhor continuassem, na igreja isso não existia. Diante do Senhor eles eram apenas irmãos. No novo homem não há bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, né? Nem patrício, nem plebeu, nem judeu, nem grego, mas Cristo é tudo em todos no novo homem. Isso quer dizer, o novo homem é a nova raça criada em Cristo Jesus, que tem Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Nesse novo homem não tem essa acepção. E por causa disso, Paulo está advertindo esses escravos crentes de que não é porque eles haviam crido no Senhor que eles podiam, então, andar em desobediência agora aos seus amos sociais, que eram irmãos também na fé, mas diante da sociedade eram senhores deles. Não, eles tinham que agora sim servir com mais empenho ainda, porque é a Cristo que eles estavam servindo em cada ato que eles faziam. E se eles fizessem injustiça, esses escravos crentes, eles receberiam punição, receberiam em troca a injustiça feita. E a mesma coisa aos senhores, porque se você ler o contexto de Colossenses 3, aliás, é até principalmente para os senhores dos escravos, os senhores crentes desses escravos, que também podiam pensar e aproveitar, já que agora é irmão, então agora eu vou pedir um pouco mais até, e por causa do Senhor ele vai ter que até fazer mais do que ele fazia, então eu vou me aproveitar um pouco, né, para prejudicá-lo, para abusar dos favores dele, porque agora, já que ele é irmão, ele vai ter que obedecer mais ainda. E Paulo fala, cuidado, vocês, senhores. Saiba que o Senhor de vocês e deles está no céu. E é para senhores cristãos, senhores diante da sociedade, que eram irmãos da igreja, que Paulo está falando isso. E ele diz que se você defraudar, se você danificar, se você for injusto com o seu irmão na fé, ainda que diante da sociedade ele seja seu escravo, na igreja ele é seu irmão. E se você for injusto com ele,
você receberá em troca a injustiça feita. Que impressionante. Então aqui tem a ver com punição. Então existe punição. Existe justa retribuição para aqueles que fizeram o que é indevido. Esses versículos estão na palavra de Deus. O que nós vamos fazer com eles? Essa é, portanto, uma verdade que diz respeito a nós. Nas palavras do Dr. Eide, né? Dr. Eide, ele diz assim, abre aspas, com muita frequência perde-se de vista ou coloca-se de lado a doutrina cristã do galardão, como se não estivesse em perfeito acordo com a concessão gratuita da glória celestial. Por isso que as pessoas pensam que não serve. Você tem, por um lado, alguns falando que essa doutrina de uma vez salvos, salvos para sempre, vai deixar todo mundo na boa vontade para fazer o que quiser, né? Para servir ou não a Deus, para andar ou não em obediência, até para ficar livre para pecar. Isso é um extremo, errado, porque nós não estamos dizendo que o conhecimento da vida eterna nos deixa dessa forma, nem deveria, porque nós não estamos dizendo que não vai haver punição, nós só estamos dizendo que a salvação eterna está garantida. Não dizemos que não vai haver punição. Haverá uma punição, mas não eternamente. Por outro lado, tem aqueles que acreditam na salvação eterna que não se perde, e aí, portanto, já que a graça faz tudo, nós vamos caminhando até por uma hipergraça. Deus vai fazer tudo, você não tem parte nenhuma de responsabilidade em coisa alguma. Isso também é um grande equívoco. Porque as duas coisas são verdades. A vida eterna é um dom gratuito, dado pela graça. A graça vem e nos capacita. Mas ela nunca nos isenta da responsabilidade diante da qual ela nos coloca, uma vez que ela nos salve. Pelo contrário, ela nos capacita a responder a Deus. E essa responsabilidade é a responsabilidade que nos foi dada por causa da graça que foi usada para conosco, e é baseado nessa responsabilidade que vamos responder. E seremos galardoados ou disciplinados. Seremos premiados pelas boas obras realizadas ou receberemos a injustiça que tivermos feito. Então não é só uma questão de diminuir o galardão. Sim, existem muitos irmãos que vão ter o galardão diminuído, porque fizeram muito pouco ou fizeram pela metade. Mas vai ter alguns que, além de não terem um galardão completo, porque, como diz o apóstolo João na segunda carta dele, que alguns poderiam correr o risco de não receber um completo galardão, além de não receber um completo galardão, alguns não vão receber galardão, vão ser deixados de fora e serão duramente punidos pelo Senhor, mas não condenados eternamente. Na última parte do vídeo, eu queria agora aproveitar e nós podemos falar um pouquinho sobre o que é que Deus galardoa, né? Nós já vimos que, então, existe galardão, vimos a diferença entre a salvação eterna como dom gratuito de Deus e o galardão pelas obras, vimos a importância de se conhecer a doutrina do galardão, e agora, nessa última parte, gostaria de falar sobre o que é que Deus galardoa, né? Vamos meditar um pouquinho nessa questão agora também. Então vamos agora para a parte do livro onde está aqui esse subtítulo, o que Deus galardoa. Nós vamos ver que tem pelo menos 5 aspectos que são colocados aqui sobre o galardão, né? Ou seja, o que será galardoado, o que será objeto de galardão naquele dia, o que será motivo de galardão, né? O que será motivo de galardão diante do Senhor naquele dia. A primeira coisa que vai ser motivo de galardão, a semelhança com o caráter de Deus. Acredito que toda dificuldade sincera em relação ao galardão desaparece quando examinamos o que Deus galardoa. Primeiramente, a recompensa concedida por Deus depende, acima de tudo, da semelhança com a pessoa de Deus e sua conduta. Esse é o primeiro, né, de todos os pontos ligados ao galardão. A semelhança com o caráter de Deus é a primeira coisa que é
contemplado na hora do galardão. Quanto nós somos parecidos com o nosso Pai Celestial. Isso não é nós que estamos dizendo, é o Senhor Jesus que disse. Olha só, abre aspas aqui. Citação de Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Lucas 6, 35. Segundo esse texto, o galardão é concedido com base na semelhança com o nosso Pai Celestial, tanto em caráter quanto em conduta. Caráter e conduta semelhantes a Deus. Tem a ver com o nosso aspecto moral, com a nossa natureza, com a nossa pessoa. O quanto, quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver o caráter de Cristo refletido em nós, a semelhança do Pai Celestial trabalhado em nós. Aqui está dito que se nós agirmos como o Pai Celestial age, se nós formos como Ele é, será grande o nosso galardão, recompensa por se parecer com Deus. Esse assunto tem que vir em primeiro lugar, porque, de fato, o que adianta fazermos obras, o que adianta nós realizarmos coisas, mas, na verdade, não ser fruto de uma expressão, de uma vida que está trabalhada em nós. Vai ser apenas como os fariseus, como sepulcro caiado, né? Por fora todo branco, todo bem ornado de cal, mas por dentro está cheio de imundícies e abominações. Não é isso que o Senhor quer. Ele deseja que toda obra que nós fizermos seja fruto de um caráter trabalhado em nós. Caráter trabalhado em nós. E é um caráter que reflita o próprio caráter de Deus. Isso é assunto de galardão. Então veja que o galardão não é só por fazer coisa, é por sermos algo, em primeiro lugar. Veja só. Então quando você fala, esse negócio de galardão, isso aí, a Bíblia... Não, a Bíblia fala sim. E inclusive o grande ponto acerca do galardão tem a ver primeiramente com isso. O quanto parecemos com o Senhor. É a primeira coisa que será avaliada na questão da nossa recompensa. Depois, né, a segunda coisa, devoção secreta. Essa aqui já também aperta um pouco o nosso pé. Esse calçado já ajusta mais, olha só. A devoção secreta também será galardoada. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 está dito: orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Agora presta atenção num ponto que ele levanta aqui. Não somente a oração será respondida, certo? Porque Deus pode responder as orações feitas em secreto. Mas aqui Jesus não diz só que o Pai vai responder orações. Ele diz que o ato de você orar em secreto, sem querer se exibir, manifestando aquela humildade, aquela resignação, aquela discrição que havia no Senhor, né? De não querer se vangloriar, de não querer se aparecer, aquele caráter fino que havia em Cristo, de se esconder, de não buscar sua própria glória, o fato de você fazer em secreto, de você orar em secreto, não vai só garantir que a oração seja respondida, mas também o próprio ato de orar em secreto será galardoado, porque é dito que o Pai que vem em secreto vai nos recompensar, e recompensa é galardão. Recompensa é galardão. Além disso, a atitude do nosso coração ajudará a determinar o veredito do Senhor sobre nosso serviço. Certo? Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, verso 37. Olha que frase solene agora. Nossa vida está compondo nos lábios de Cristo, palavra por palavra, a sentença que recairá sobre nós. O tipo de vida que eu vivo aqui está produzindo a sentença de Cristo lá sobre mim.
Bondade e glória são as duas facetas de um todo. Bondade é o lado sofredor da glória, e a glória é o lado resplandecente da bondade. Outra coisa, né? Primeiro, a semelhança com o caráter de Deus. Segundo, devoção secreta, discrição, humildade, atitude de coração humilde. Tudo ligado ao galardão. Uma terceira coisa, a obra feita na proporção do seu tamanho será galardoada. Ou seja, o galardão vai ser exatamente de acordo com a proporção da obra realizada. Então, a terceira coisa que recebe galardão é a obra de acordo com o grau que ela foi feita. De acordo com o tamanho da obra, vai ser o tamanho do galardão. Primeiro, a semelhança com Deus. Depois, a devoção secreta, a vida secreta com Deus. Terceiro, o tamanho da obra implica no tamanho do galardão. Desse modo, toda obra que realizamos será também galardoada com absoluta exatidão. Por exemplo, né, lá no próprio versículo de Mateus está dito, quem der a beber ainda que seja, ou seja, esse ainda que seja significa o mínimo que se pode dar. Ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, versículo 42. O que é galardão? O que é um galardão? A pergunta é feita. Ora, e a resposta está em Romanos 4,4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Galardão é uma recompensa por um serviço prestado. E aqui Cristo está dizendo que até um copo de água fria tem seu grau de galardão. Isso não deveria nos encorajar? Quanto que a igreja tem sofrido por não entender que todas as coisas que fazemos em amor ao Senhor, ao seu povo, nunca será esquecido. Até mesmo um copo de água fria tem um grau de galardão a ser recebido. Assim, como retribuição pelos serviços que por sua graça Deus nos permite realizar a seu favor, ele tem prazer em evidenciar sua aprovação de forma tangível e em proporção equivalente ao serviço recebido. A medida dessa aprovação será minuciosamente determinada. Por isso está dito também em Mateus 10,41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Tá vendo? E por último agora, mais 2 itens. O quarto item é a motivação da obra feita. Então nós vimos que é a semelhança com o caráter de Deus, a devoção secreta, a obra proporcional ao seu tamanho, a motivação da obra. Esse é o quarto item. E o quinto item que nós vamos ver também é o sofrimento por Cristo. Esses 5 pontos são 5 pontos que serão considerados na questão do galardão. Quando Deus vier galardoar aqueles que o serviram. Nesse quarto item, a motivação da obra. Vamos ver aqui agora. Mas a verdade mais perscrutadora entre todas é que Deus galardoou, acima de tudo, o porquê, a razão subjacente ao serviço. Por isso o Senhor Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Ou seja, um comportamento bom em si mesmo. Né? Exercer justiça é um bom comportamento. Agora, diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. O problema é exercer justiça diante dos homens. Exercer a sua justiça para poder ser visto. O que está te motivando a fazer aquilo? Vou dar um exemplo. A mesma coisa de eu estar gravando esses vídeos ou eu estar tentando servir a Deus. Quantos filhos de Deus, quando vão fazer a obra do Senhor, estão fazendo querendo ser visto pelas pessoas? Querendo, sei lá, né, fazer algo para chamar atenção para si.
para fazer parecer que eles têm alguma coisa. Para que todos os olhos olhem para eles. Quantos canais, até cristãos, por exemplo, aqui mesmo no YouTube, ou em outras plataformas, gravam e ficam muito preocupados com likes, ficam preocupados com a avaliação que as pessoas estão fazendo, porque eles estão buscando serem vistos. Eles não estão preocupados se Deus está se fazendo conhecido, se a verdade de Deus está sendo anunciada. Eu não estou dizendo que você não pode pedir like, pode pedir contribuição, desde que o propósito lá no íntimo do coração seja: isso vai ajudar para que esse vídeo que está carregado de verdades possa ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Se o alvo for que as pessoas conheçam a verdade, e se é verdade também o que você está pregando e ensinando. Porque o que não falta hoje é conteúdo barato, superficial, sem nenhuma profundidade na Bíblia, e é o que mais dá visualização. E geralmente os que produzem esse conteúdo só estão preocupados com isso mesmo, com serem vistos, visualização. Só estão preocupados em serem aprovados pelos olhos das pessoas. Estão fazendo obras, mas diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Não é para a glória de Deus. São vídeos cheios de textos mal interpretados, de verdades não conhecidas, asseverações sendo feitas. É uma mania, um espírito, uma disposição errada de querer produzir coisas só para ter frases de efeito a ponto de virarem objeto de holofotes, de serem contemplados, de serem vistos pelas pessoas. E pior, utilizando a palavra de Deus para isso. Utilizando a palavra de Deus. E isso eu estou falando no caso de falta de conteúdo e de quem age de maneira carnal, né, nas suas produções e pregações. Mas vamos afinar um pouquinho mais. Ainda que você esteja anunciando a verdade, o que você esteja fazendo seja certo e correto. Se a motivação, todavia, de você fazer o certo e o correto for que você seja conhecido, for que você se torne o centro de alguma coisa, isso também é perscrutado por Deus. E isso também vai implicar em derrota diante do tribunal de Cristo. O fogo de ourives, que tudo purificará, não vai deixar isso passar barato. Você quis ser o centro naquilo que estava fazendo. Você quis, eu quis. Isso é uma séria advertência para nós. O Senhor Jesus não nos manda não sermos justos, mas Ele nos manda guardar-nos de exercer a nossa justiça diante dos homens com o propósito de sermos vistos por eles. Nós temos que fazer boas obras e temos até que fazê-las diante dos homens, mas a motivação não pode ser chamar atenção para nós mesmos. Quantas obras cristãs, por exemplo, sendo feitas, e a pessoa vai lá e tira foto, olha aqui a obra que nós estamos fazendo, aí posta, o Instagram que o diga, né? Redes sociais, cheio de purpurina, cheio de holofotes. Agora, então quer dizer que eu não posso fazer anúncio? Você pode. Às vezes uma obra precisa de contribuição. Você precisa anunciar para que as pessoas saibam e possam participar, para que os demais irmãos participem. Mas a questão é o propósito com que você está anunciando. Você está anunciando para que Deus ganhe glória através daquilo, ou para que Deus desperte corações a participarem daquilo que é de Deus, e para que Deus também atraia pessoas para Ele por meio daquela atividade? Ou você está anunciando para que o nome da sua obra, ou o seu próprio nome, seja mais visível? Essas coisas finas não vão ficar sem serem tocadas pelo Senhor. Porque é Ele que está dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Exercer justiça é algo bom em si mesmo. E também, claro, no próprio Sermão do Monte ele fala de nós fazermos boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. O alvo de verem as nossas boas obras é a glória de Deus, não a nossa própria glória. Mas se eu fazer boas obras, se eu servir a Deus com o fim
de usar Deus como um meio para chamar atenção para mim mesmo, não se engane, meu irmão. Não se engane. Você já vai ter tido seu galardão aqui mesmo. Você não tem nada para receber de Deus aquele dia. Então, guarde-se de exercer a sua justiça diante dos homens com o fim, com o propósito de ser visto por eles. O problema não é você fazer justiça e nem de você estar diante dos homens. O problema é a motivação com que você faz isso. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Veja como é que Jesus trata tantas vezes da questão do galardão no Sermão do Monte, que é um sermão pregado aos que creem, e o assunto é o reino dos céus. O assunto não é vida eterna. O assunto é recompensa, o assunto é o mérito, o assunto é o que temos a receber ou não diante de Deus, baseado, primeiro, no quanto nós nos parecemos com Ele, né? No quanto nós fizemos com discrição as coisas, no máximo possível. Tem hora que você não vai poder fazer com tanta discrição. Vai ter coisas que vai ter que ser notório até pelo lugar onde você está, pela posição que você está ocupando. Mas você tem que desejar fazer com discrição, com ocultar-se. Então, o galardão vai estar ligado a isso. A quanto que eu pareço com Deus, a quanto que eu fui discreto naquilo que eu fiz, ao tamanho da obra realizada, né, a motivação da obra. Porque aí você fala assim, bom, se eu não posso ser discreto em tudo, então eu tenho que fazer para aparecer. Não. Ainda que você esteja aparecendo, se a motivação, todavia, foi correta, foi para a glória de Deus, você se resignou no interior de não querer aquilo, embora, por exemplo, há áreas na vida cristã que não tem como, a pessoa vai se tornar notória. Você pega um Spurgeon, um Moody, como é que não vai ser notório ele sendo um evangelista de envergadura tal? Ele vai aparecer. Muitas pessoas se convertendo com as suas pregações, ele vai com certeza aparecer, não tem como ele não aparecer. Mas no que tange a ele, ele tem que desejar não aparecer. E ele tem que, se possível, fazer com a sua vida de comunhão com Deus tem que ser entre ele e Deus, secreta. Ele não pode fazer propaganda das suas experiências espirituais. O serviço dele pode ser público, mas a vida dele é secreta, o mais possível. E mesmo quando toda a sua vida não puder ser secreta, seu serviço não puder ser feito com o máximo de discrição, que ele pelo menos tenha a motivação de não querer ser visto. Essa é a questão. É aqui que o quarto ponto equilibra a questão. Porque vai ter horas que o seu serviço não vai poder ser feito em total ocultamento. Queira Deus que pelo menos a sua vida espiritual seja oculta. Mas se nem isso também puder ser oculto, porque o seu serviço também faz parte da vida espiritual, então que pelo menos no coração a motivação não seja ser visto. A motivação seja a glória de Deus. Porque o Senhor está falando, se você fizer com a intenção de ser visto, você já perdeu o seu galardão. Você não tem nada para receber diante de Deus. Por quê? Porque a sua recompensa que é os homens te verem já está acontecendo aqui. Então tudo bem, é isso que você quer? Então tenha isso. Veja quantas vezes essas questões tão finas são tratadas no Sermão do Monte e são tratadas como assuntos ligados ao reino dos céus, à recompensa, à glória vindoura. Assim nos é revelado que a motivação do coração é absolutamente crucial. Em 1 Coríntios 4, versículo 5, né, é dito, o Senhor, aí aqui abreviado fala, não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, ele vai trazer a luz acraseado, né? Ele vai trazer para a luz, diante da luz, tudo que está escondido. Tudo que é oculto. E vai manifestar, fazer aparecer na sua verdadeira condição os desígnios, os propósitos que havia no coração.
por trás de cada obra feita. Por isso, muitos serão envergonhados naquele dia. Queira Deus que eu e você não sejamos um desses. Na verdade, Ele quer que, por sua graça, Ele encontre em nós condição de nos levar a não ser contado com esses. Deus concede salvação imerecida, mas Ele nunca concede louvor imerecido. Outra frase solene. Desse modo, a exaltação na era vindoura é inversamente proporcional à humildade em serviço nessa presente era. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 43 e 44 diz: Pois quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Para a grandeza, serviço. Para a primazia, ser servo de todos. E agora chegamos no último ponto que ele coloca aqui. Um outro item que Deus galardoa é a medida do sofrimento pelo Senhor. Todo sofrimento por amor a Cristo também será galardoado. Por isso é dito em Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Não é um galardão para agora. É um galardão que está com ele no céu e que virá com ele, como está dito em Mateus 16. Que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, vindo dos céus na glória, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Também é dito: eis que cedo vem e comigo está o meu galardão. Isso é algo que está nos céus com ele e que ele trará a nós naquele dia. Então, todo o assunto do galardão no Sermão do Monte, quer seja em Mateus 5 a 7 ou em Lucas 6, em passagens paralelas, como estamos vendo aqui, são assuntos ligados ao galardão na era vindoura. Não tem a ver com recompensa aqui. Até a oração recompensada, que Jesus está falando que feita em secreto vai ser recompensada, não tem a ver com Deus ouvir a oração aqui agora de forma imediata. Você ora em secreto, aí o Pai te recompensa te ouvindo aqui agora. Não. Ouvir aqui agora é ouvir a oração, é responder a oração. A recompensa está também falando daquele dia. Há uma recompensa só pelo fato de você ter orado em secreto. Quão precioso é isso? Porque senão nós vamos falar que tem uma recompensa para aqui agora, mas todo o contexto de Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6, está falando de recompensa, de galardão, de pagamento, de retribuição no céu. De algo que será trazido com ele. De algo que será diante de Deus naquele dia. Então, quantas vezes eu vi pregações de irmãos falando assim: irmão, vai orar em secreto, porque o Pai vai te ver em secreto e vai te recompensar em público. E a ideia que se tem é que vai recompensar aqui agora. Irmão, aqui agora não é assunto de recompensa. Aqui agora nós somos chamados a sofrer com o Senhor e a carregar a nossa cruz. Se Ele quiser ouvir a oração, amém. Graças a Ele por ouvir a oração, uma oração feita de acordo com a sua vontade, e Ele ouvir tal oração para a glória do seu nome. Mas a recompensa não é para esse tempo. A recompensa é para aquele dia em que Ele vem e com Ele está o seu galardão. Grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ou seja, se você sofrer, se você for injuriado, se você for rejeitado da companhia das pessoas, maltratado por causa de Cristo. Porque foi assim que os profetas, sofreram na mão dos antepassados dos judeus. E também por isso tem grande galardão que espera por eles naquele dia. O sofrimento geralmente garante a pureza da motivação, é claro. Por que a igreja primitiva, com tanta perseguição, com tanto martírio, era pura? Porque ninguém que foi impuro, ninguém que tiver carnalidade, essa mundanidade que tem na igreja de hoje, que dá vergonha, como disse o irmão Leonardo, o pregador avivalista,
essa é a geração que vai lotar mais rápido o inferno. Eu não lembro se foi ele, foi o David Wilson que falou isso. Essa carnalidade, esse viver mundano, carnal que os cristãos vivem hoje, não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, é uma dificuldade. Não estou nem falando de gastar horas de oração e intercessão, estou falando só de simplesmente ter uma vida, pelo menos normal, de oração. Com frequência, nem que fosse nos cultos. Nem os cultos têm oração hoje mais. Essa mundanidade, essa superficialidade, esses meios carnais de tentar atrair as pessoas, é pintando igreja de preto, é efeito de luzes, é isso e aquilo. Então, em vez de nós sermos santos e convencermos com a santidade, a gente fermenta, né, para ver se com o fermento na massa fica mais fácil de comer o pão. Nós vamos nos moldando aos padrões do mundo, quando nós deveríamos, na verdade, de um modo santo, com um santo orgulho no Senhor, nos orgulharmos de sermos diferentes do mundo. Com tal honra que as pessoas sentissem atraídas por nós, por verem a beleza de Cristo em nós. Mas como a igreja, de maneira geral, os filhos de Deus, de forma geral, estão tão apostatados, tão desviados de tudo, então, vamos lá. O fim justifica os meios, né? Essa é a filosofia de agora. Dentro da igreja. E essa impureza, todo esse mundanismo, eu garanto para vocês, não existiria na igreja primitiva. Por quê? Por causa de sofrimento. Porque ninguém carnal, que é mundano, que quer viver com pecados de estimação, vai querer se converter para poder levar chicotada, para ser açoitado, para ser surrado, para ser preso, para ser escorraçado, para ser espoliado de seus bens, para ser por fim colocado numa guilhotina e morrer. O camarada vai pensar 2, 3, 5, 10, 50 vezes antes de querer se unir a um povo que está sob essa ameaça constante. O sofrimento, então, geralmente serve para garantir a pureza da motivação. Só quem de fato ama ao Senhor vai querer se unir a um povo que, por segui-lo, está debaixo de sofrimento a cada instante. E o Senhor, né, contrapõe o temor aos homens, não somente por meio do temor de Deus, que é muito mais tremendo, mas também por meio da grandeza dos galardões que ele concede. Ou seja, o Senhor, ele diz para nós não temermos os homens, porque eles não podem fazer nada, então ele diz que nós não devemos ser infiéis a ele, nós não devemos deixar de segui-lo, de ser puros e de pagar o preço que for, porque devemos temer a Deus, que em vez de matar só o corpo como os homens fazem, Deus pode também fazer perecer na geena, tanto o corpo como a alma. Não somente Deus deve ser temido, mas também Deus deve ser buscado como galardoador, porque Deus não só pode infligir maior dor que os homens, no caso do sofrimento, mas ele também pode dar recompensas maiores para quem suporta o sofrimento. Por esses dois motivos, por temor e pela alegria do galardão proposto, nós devemos ser encorajados em meio ao sofrimento. O senhor J.H. Lowen disse o seguinte: todo galardão mencionado é um prêmio cujo valor não somos capazes de estimar no presente e que somente no tribunal de Cristo poderá ser verdadeiramente apreciado. Dessa forma, é dito em Hebreus capítulo 11, versículo 26, que Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja, em troca do galardão, ele considerou a vergonha de sofrer com o povo de Deus, que era o opróbrio de Cristo, já que Cristo, né, estava unido àquele povo da aliança, por meio de quem ele viria. Então, sofrer com o povo que traria o Messias era sofrer o opróbrio do Messias. Então, Moisés considerou a vergonha de Cristo, a vergonha de sofrer pelo povo de Deus, com o povo de Deus, o povo que traria o Messias futuramente. Ele considerou essa vergonha coisa pequena diante do galardão que estava proposto. Dentre toda a humanidade, aquele que melhor conhecia o valor do prêmio e que provavelmente depois de Nosso Senhor foi quem pagou o preço mais alto,
jamais pago para obter esse prêmio, afirmou: uma coisa faço. Quem é essa pessoa? Provavelmente, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo. Depois do nosso Senhor, ninguém conheceu o prêmio de uma maneira tão precisa quanto Paulo. E talvez ninguém depois de Cristo pagou um preço tão alto para obter o prêmio. E o que ele disse a respeito da sua santa ambição pelo prêmio? Uma coisa faço. Galardão é simplesmente a expressão tangível de uma aprovação de Deus. E não há maior forma de negar-lhe o prazer de expressar essa aprovação do que renunciar a recebê-lo. Então tem, como diz o irmão Gouveia, né? Tem cristãos que falam assim: não, esse negócio de ficar servindo o Senhor por galardão, isso aí é barganha, Deus não quer isso. Deus não quer que você sirva Ele para ter galardão, mas é o próprio Deus que está te oferecendo galardão. Inclusive um galardão que tem a ver com intimidade com Ele, com o direito a estar mais próximo dEle, com a glória mais junta a Ele naquele dia e todas as outras coisas também que vêm como consequência junto. Agora, se você diz que o galardão não serve, desculpa aí, irmão, talvez você seja mais espiritual que Jesus. Porque é dito em Hebreus 12 que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa? É a alegria da herança que ele receberia, do fruto do seu penoso trabalho, de uma noiva que seria co-herdeira com ele de todas as coisas. Em troca dessa alegria, ele suportou a cruz. Veja, como que Deus encorajou a Cristo enquanto estava na cruz? Deus exibiu diante dele, Cristo contemplava enquanto estava na cruz o futuro galardão da sua preciosa e maravilhosa infinita obra. Obra de infinito valor. Essa tão grande obra redundaria ele numa alegria acima de todo o sofrimento. Esse Jesus que suportou a cruz em troca do galardão da alegria proposta, nos estimula agora a corrermos com perseverança a carreira, olhando para Ele. Olhando para Ele. E o que Ele tem para nós? Eis que cedo venho e comigo está o meu galardão para retribuir a cada um. Se nós dizermos que galardão não serve, eu estou querendo dizer que então Deus utilizou um meio errado. Isso é sério. Se Deus utilizou um meio errado, eu estou culpando Deus de ter errado nos seus caminhos. Você acha que Deus pode errar? Ou você é mais espiritual que o Senhor Jesus, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz? Então não, desejar um galardão não é errado, é a única coisa, o galardão de sermos íntimos dele naquele dia da sua glória e de herdarmos com ele todas as coisas na era vindoura, é o único dos anseios e a única das ambições que Deus nos permite ter e que ele não considera pecado. Como Paulo que disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O prêmio da soberana vocação, ou da vocação do alto, do chamado desde o alto, para uma herança que será trazida desde os céus na vinda gloriosa do Senhor. Quem despreza o trono, despreza aquele que concede o trono. Esta foi uma das repreensões do Senhor para os fariseus, porque eles não procuravam a glória que vem do Deus único. João 5,44. Assim, galardão não somente produz uma motivação legítima em si mesma, mas é também uma motivação a qual o Senhor e seus apóstolos frequentemente e diretamente recorrem. Por exemplo, Cristo, em Mateus 6,1, menciona o galardão. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 24. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Tiago, em Tiago 1, versículo 12, quando ele fala da coroa da vida. E o apóstolo João, em 2 João 2, versículo 8. Todos eles, Cristo, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos mencionaram o assunto do galardão como algo a ser buscado. O Dr. Alexander McLean afirmou o seguinte: estou convicto de que sofremos terrivelmente pelo fato de que este aspecto da verdade cristã
ter sido quase que totalmente negligenciado e desprezado. Você não acha que faria uma grande diferença em sua vida se de fato cresce e tivesse a consciência clara de que todo ato do presente seria registrado e revelado por fim na vida que há de vir? Com certeza faria diferença. Se eu cresce que tudo que eu estou fazendo aqui vai receber galardão ou reprovação pública diante do tribunal de Cristo, faria uma grande diferença. Eu não viveria de maneira tão superficial como talvez eu vivo. É o que ele está colocando aqui. Eu estou falando isso aqui como uma hipótese para todos nós. Faria ou não faria diferença? Faz ou não faz diferença? Faz. É porque os cristãos nem têm nem ideia do que é o reino, do que é o galardão, da importância disso, é que vivem vidas da forma que vivem. É porque eu, agora colocando eu aqui, pessoalmente não conheço mais das glórias disso, que a minha vida ainda não é como deveria ser. Todos precisamos curvar as nossas cabeças, em humildade, e pedir que o Espírito Santo abra a realidade espiritual dessas verdades para nós, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Se pesquisarmos em uma concordância bíblica, veremos de imediato que ninguém enfatizou tanto o galardão como o próprio Filho de Deus, o qual, sendo o Criador da alma, sabe perfeitamente que incentivos é sábio e correto usar. Cristo que sabe como a nossa alma anseia pela recompensa, porque foi Ele que criou a alma com todos esses anseios. Ele sabe melhor do que ninguém que estímulo usar. E o estímulo que Ele mais usou foi o galardão. Como que posso eu, então, eu e você, com uma teologia distorcida, pervertida, que não acredita na literalidade das profecias bíblicas, do milênio, da glória vindoura, e priva o povo de Deus desse privilégio, achar então que o galardão não é alguma coisa de importância? Deus tenha misericórdia de nós, se nós pensamos assim. 3 fatos importantes devem ser considerados a respeito da doutrina do galardão. Primeiro, Sadoc, o fundador da facção dos saduceus, iniciou sua carreira de incredulidade, porque os saduceus por fim negaram a inspiração do resto do Antigo Testamento, além da Torá de Moisés. Eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés como inspirados. Então aqui o irmão Penton está dizendo que Sadoc, o fundador da seita dos saduceus, iniciou sua carreira de incredulidade, negando a doutrina do galardão. Segundo, essa doutrina também produziu efeito em nosso Senhor. Como eu citei já aqui, Hebreus 12:2 diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em terceiro lugar, nenhum discípulo sábio pode dar-se ao luxo de negligenciar tão grande número de textos bíblicos ou desprezar um incentivo tão poderoso para buscar a santidade. Descobrir essa verdade por ocasião do tribunal de Cristo será tarde demais. Ou seja, se você só descobrir que havia questão de galardão lá no tribunal de Cristo, meu irmão, tarde demais. Tarde demais. Cada semente que lançamos ao solo, cada pensamento e palavra e ato está depositada em Deus e um dia florescerá em uma colheita maravilhosa ou assustadora. Como semeamos, o que semeamos, o quanto semeamos e o porquê semeamos. Portanto, como diz 2 João 2,8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amém? Que essas palavras sirvam de advertência e de encorajamento para nós. Nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar esse livro no próximo vídeo, da série Diferença entre Vida Eterna e Reino, e nós vamos falar agora no próximo vídeo sobre o sangue e o fermento, a tipologia do sangue e do fermento, para vermos a questão da graça e da responsabilidade ligadas à questão da recompensa, na tipologia de Êxodo 12. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.